O que acontecerá quando 7 pessoas, de repente, se descobrirem presas em uma ilha desconhecida? Agora, esses 7 membros não se conhecem, mas há uma misteriosa conexão entre eles, por causa da qual serão forçados a participar de um jogo perigoso. Um jogo em que cada nível está marcado pela morte. Como todos ficaram presos aqui e quem está por trás disso? Qual é a verdade por trás deste jogo? Para descobrir tudo, vamos começar nosso fantástico filme de suspense e mistério de hoje. Agora, a história começa em uma ilha, onde a única casa existente mostra 7 pessoas. Todos eles foram sequestrados e trazidos para cá. Depois disso, todos foram gradualmente recuperando a consciência, ajudando uns aos outros, soltaram suas próprias mãos e pés. Agora, rapidamente conversando entre si, descobrem que não se conhecem de forma alguma. A sala em que estavam estava trancada por alguém de fora. Agora, um desses homens, Simon, conta que é um inspetor de polícia e diz a todos que os outros 6 terão que se apresentar a ele para que ele possa descobrir por que todas essas pessoas aleatórias foram trancadas ali. Agora, as pessoas que estavam trancadas na sala naquele momento incluíam um homem velho, Josh. Além disso, havia Trisha, que era uma comissária de bordo e contou que foi levada do aeroporto. Há também uma família de 3 pessoas, um empresário, Esteban, sua esposa, Marta, e sua filha, Lupe. Eles especulam que talvez tenham sido sequestrados por resgate, já que Esteban é dono de uma grande empresa. Finalmente, entre eles também estava um médico, Armando, que contou que, quando estava de plantão no hospital, alguém o levou de lá. Depois de saber seus nomes e profissões, o inspetor Simon fica ainda mais surpreso, porque ainda ninguém se conhece. Eles estavam conversando quando, de repente, o alto-falante na sala ligou e a voz do homem que o sequestrou foi ouvida. Ele disse que os 7 foram trazidos para lá com um propósito especial. Se quisessem sobreviver, teriam que jogar um jogo dele, que tinha 3 regras. Regra número 1, eles teriam que votar para escolher quem morreria primeiro. Regra número 2, ninguém poderia se voluntariar. Ou seja, eles teriam que escolher outra pessoa. E a última regra, número 3, quem fosse escolhido para morrer teria que aceitar sua própria morte. Ouvindo esse anúncio, todos ficam com medo. No entanto, inicialmente eles não acreditaram que o sequestrador realmente poderia matar alguém ou que isso era algum tipo de pegadinha. Mas então foi-lhes dito que agora tinham apenas 1 hora para decidir. Se dentro dessa 1 hora não escolhessem um entre eles para morrer, então todos seriam mortos. No início, todos, com medo, juntos dão o nome de Josh, porque ele era o mais velho de todos. Ele era muito idoso. O médico também disse que Josh era o mais velho e que eles ainda tinham suas vidas para viver. Então, ele começou a persuadir Josh a se sacrificar para salvar os outros. No entanto, Lupe não ficou feliz com isso, porque, segundo ela, a vida de todos tem o mesmo valor. Ainda assim, o próprio Josh diz que fez muitas coisas ruins em sua vida e talvez essa seja sua punição dar seu próprio nome, e ele faz exatamente isso. Então, depois disso, uma porta se abriu e um atirador entrou e matou Josh. Todos os outros viram com seus próprios olhos que quem o sequestrou eram 2 pessoas e que eles estavam realmente matando. Ou seja, isso não era uma piada. Agora, como um deles havia morrido, todos pensaram que o jogo teria terminado. Mas então, novamente, um anúncio é feito em toda a sala. Eles quebraram a regra mais importante do jogo, a regra número 2, segundo a qual ninguém poderia se voluntariar para morrer. Ou seja, o jogo ainda continua, e depois disso, o temporizador recomeça. Aqui, a porta da frente se abriu e lhes foi dito para irem para o próximo nível. Ao entrarem, todos viram que havia várias cartas guardadas, com escrito "Leia-me". O médico explicou que todas essas cartas continham algumas questões relacionadas à vida pessoal dos 6 sobreviventes. E agora, com as respostas honestas dessas cartas, os 6 membros teriam que resolver um quebra-cabeça colocado à sua frente. Aqui, suas vidas estavam em perigo. Então, todos começam a responder honestamente para salvar suas vidas. E quando finalmente deram as respostas corretas para todas as perguntas e olharam para o quebra-cabeça, a primeira letra de cada resposta foi se destacando e formou um nome: Pablo Vega. Ouvindo o nome Pablo, o inspetor começa a lhes contar que ele era um grande assassino. Na verdade, ele estava trabalhando no caso desse Pablo há muito tempo e queria capturá-lo. Mas Pablo sempre escapava de suas mãos. Ele até matou vários policiais corruptos e Pablo nunca foi capturado. E ficou claro aqui que quem sequestrou e trouxe todos para lá não era outro senão o próprio Pablo. Ouvindo o nome Pablo, o médico também grita:
Ele começou a dizer em voz alta que a mãe de Pablo morreu no hospital, mas não foi culpa dele. Ele tentou o seu melhor para salvá-la. Ouvindo isso, os outros começaram a perguntar ao médico como ele conhecia Pablo. O médico então contou que, muitos anos atrás, a mãe de Pablo, Patrícia, estava muito doente e Pablo a trouxe para o seu hospital. Na verdade, eles sofreram um acidente de carro e quem os atropelou fugiu. Depois disso, ele tentou muito salvar a mãe de Pablo, mas ela não sobreviveu e, talvez para se vingar disso, ele foi trazido para cá. Agora, o médico percebeu claramente que Pablo estava se vingando pela morte de sua mãe. Depois de ouvir tudo isso, Trisha também revelou que agora ela também havia entendido tudo. Na verdade, ela não era outra senão a motorista que atropelou a mãe de Pablo. Ou seja, foi Trisha quem causou o acidente. Ela contou ainda que, na hora do acidente, ela ficou muito assustada. Por isso, ela fugiu sem ver nada. No entanto, depois de ir embora, ela voltou àquele lugar para ajudar a mulher. Mas quando ela voltou, não havia mais ninguém lá. Depois de saber de tudo isso, o médico fica com raiva de Trisha. Ele disse que, por causa do acidente causado por ela, todas as pessoas presentes ali estavam arriscando suas vidas. Um deles já foi morto. Mas então, vozes de enfermeiras começaram a sair do alto-falante. Na verdade, essas eram as vozes das mesmas enfermeiras que, naquele dia do acidente, estavam tratando da mãe de Pablo junto com o médico, e elas disseram que, na hora do acidente, a mulher tinha apenas ossos da perna quebrados. Mas o médico não a tratou adequadamente. Na verdade, naquele dia, por estar intoxicado, o médico fez vários cortes errados e foi por isso que a mãe de Pablo, Patrícia, morreu. Enquanto isso, para se salvar, o médico mentiu para o jovem Pablo, dizendo que não conseguirá salvar sua mãe. Quando, na verdade, a culpa era toda dele. Depois de ouvir isso, todos começaram a sentir que tudo isso estava acontecendo por causa do médico. Então, todos juntos votam no médico para morrer. No entanto, o inspetor Simon disse que o incidente não poderia ser tão simples. Se naquele dia tivesse sido apenas um erro do médico, então todas as outras pessoas não estariam ali, e se todos estavam presentes, isso significava que todos eles, em algum momento, haviam feito algo errado com Pablo. Ele mesmo sabia porque estava lá, porque estava trabalhando no caso de Pablo. Agora, Trisha e o médico também descobriram que os dois estavam ligados a Pablo. Mas o que a família de 3 pessoas estava fazendo ali? O inspetor começou a lhes perguntar o que os 3 haviam feito de errado a Pablo. Depois disso, Esteban admite que teve vários casos ilícitos com meninas. Mas ele não sabia nada sobre Pablo. No entanto, então Marta disse que sabia de tudo. Mas antes que ela pudesse contar aos outros, outro portão se abriu. Todas as pessoas entram naquele portão, onde havia muitas pinturas guardadas. Ao observar essas pinturas, todos perceberam que, através delas, Pablo estava mostrando sua jornada desde a infância até a idade adulta. Enquanto todos observavam as pinturas, Esteban disse a Marta, em particular, que não deixaria ninguém descobrir seu segredo. Qual é a conexão de Marta com Pablo? Este é um grande segredo que será revelado em breve. Eles veem a mãe de Pablo, Patrícia, na pintura. Mas com ela também estavam Marta e Esteban. Abaixo disso, Pablo escreveu tio. Então, a partir daqui, sua filha, Lupe, pergunta por que Pablo escreveu tio abaixo de Esteban? Isso significa que Pablo é seu primo? E, finalmente, Marta é forçada a contar a verdade a todos. Ela começou a contar tudo desde o início, como a mãe de Pablo, Patrícia, era irmã de sangue de Marta. Mas, desde a infância, Patrícia tinha problemas mentais. Depois disso, sua mãe enviou Patrícia para um hospital psiquiátrico. Por sorte, a condição de Patrícia começou a melhorar lá, mas, entretanto, alguém se aproveitou de sua condição e abusou sexualmente dela, e por isso Patrícia ficou grávida. Com o tempo, a criança nasceu no próprio manicômio, e tinha uma marca de nascença em uma das mãos. Depois disso, o médico do manicômio chamou Marta para que ela pudesse cuidar da criança. Mas Marta não queria criar a criança e disse a ele para deixarem o filho de Patrícia no manicômio. Ou seja, tanto Esteban quanto Marta rejeitaram o jovem Pablo. É por isso que ele está se vingando de todos eles. Depois de descobrir essa verdade, todos ficam muito surpresos. Enquanto isso, o tempo estava quase acabando. Ou seja, eles teriam que votar rapidamente sobre quem escolheriam para morrer, caso contrário, todos seriam mortos. Agora, depois de descobrir a verdade sobre Marta, todos começam a votar nela. Para se salvar,
Marta foi até Trisha e pediu que ela mudasse seu voto, porque sabia que Trisha tinha apenas um filho. Além disso, sua situação financeira não era boa. Então, se Trisha desse sua vida em troca da dela, eles dariam muito dinheiro ao seu filho, com o qual ele poderia viver a vida dos seus sonhos. Ele não teria que viver na pobreza como Trisha. No entanto, Trisha disse que, por mais que ela tentasse convencê-la, ela não mudaria sua decisão. Finalmente, todos votam em Marta. A própria Marta, no final, acaba aceitando a derrota e concorda em dar a própria vida. Ela foi até o portão e se ajoelhou para que alguém de fora pudesse atirar nela e libertar todos os outros. Mas, então, de repente, o temporizador parou e outra porta se abriu. Havia muita comida guardada para todos. Depois disso, todos pensaram que talvez Pablo tivesse perdoado Marta e todos os outros, e todos começam a comer bem. O inspetor também diz que, talvez, pelo que se viu na história, o homem idoso Josh, que foi morto no início, era o pai de Pablo, e foi ele quem fez coisas erradas com Patrícia e a engravidou. É por isso que ele estava no jogo. Mas quando o inspetor vai pegar a comida, de repente seu dedo é cortado e então ele vê que dentro da comida havia uma faca grande, e depois disso o temporizador ligou novamente. Havia escrito na faca que a pessoa que eles escolheram para morrer, agora eles mesmos teriam que esfaqueá-la. Antes que alguém pudesse pensar em algo, o médico, para se salvar, começou a se aproximar de Marta com a faca. Então, Marta, defendendo-se, enfia a faca na barriga do médico. O médico já estava morrendo de qualquer maneira. Então, os outros começaram a pedir a ele que, desta vez, votariam nele e que ele concordasse em dar a própria vida, porque se ele não concordasse, então outra pessoa seria morta. Depois disso, finalmente, o médico admite seu erro. Ele disse que não deveria estar intoxicado naquele dia e que foi por seu erro que a mãe de Pablo morreu. O médico finalmente concorda em dar a própria vida e entrega a faca ao inspetor, pedindo que ele corte sua garganta. Para salvar a vida de todos os outros, o inspetor fez exatamente isso e, finalmente, o médico foi morto. Exatamente da mesma maneira que ele havia feito cortes errados na mãe de Pablo. Enquanto isso, o tempo havia acabado e a porta para o exterior se abriu. Todos subiram e viram que estavam em um grande quebra-cabeça, e esta era a fase final do jogo. Todos eles teriam que escapar daqueles dois atiradores, atravessar aquele quebra-cabeça e chegar à costa, onde um barco estava estacionado. Quem conseguisse atravessar o quebra-cabeça com segurança e chegar ao barco poderia embarcar e escapar da ilha. Então, todos rapidamente começam a correr para a frente. A família de Esteban estava com ele. Enquanto isso, o inspetor e Trisha se separaram enquanto corriam. Trisha foi a primeira a subir e encontrar a saída do quebra-cabeça, e ela corre e o atravessa. Mas assim que ela saiu, alguém a atropelou com um carro, e aqui o maior segredo da história é revelado. Na verdade, quem a matou não era outro senão o inspetor Simon. Foi revelado que ele era o verdadeiro Pablo. Foi ele quem estava orquestrando todo aquele jogo entre aquelas pessoas. Foi por isso que ele pôde ficar com todos eles e vê-los morrer um por um. Trisha implora por misericórdia, mas Pablo não a perdoa e finalmente a atropela, assim como Trisha havia atropelado sua mãe. Enquanto isso, a família de Esteban finalmente atravessou o quebra-cabeça e chegou à costa, e eles embarcam no barco. Mas antes que pudessem sair, Pablo chegou. No início, pensando que ele era o inspetor, eles pararam por ele e ele também embarcou no barco para ajudá-los. Mas, nesse ínterim, Marta notou uma marca de nascença em uma de suas mãos e percebeu que ele era o verdadeiro Pablo, que havia planejado tudo isso. Ele era quem estava orquestrando todo aquele jogo. Ele estava orquestrando todo aquele jogo entre todos eles. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, Pablo apontou uma arma para todos. Ele disse que jogaria mais um jogo com eles e deu uma arma a Esteban e sua esposa Marta, que tinha apenas uma bala, e disse que agora eles, um por um, pegariam a arma e atirariam em suas próprias cabeças, e quando a bala saísse, apenas um deles morreria, e se eles não jogassem o jogo, ele atiraria e mataria a filha deles. Então, o casal começa a jogar o jogo por sua filha. No entanto, Marta não conseguia atirar em seu marido Esteban. Então, Pablo revela como seu marido Esteban estava tendo casos com várias mulheres lá fora. Não apenas isso, Esteban não poupou nem sua própria filha. Aqui, Lupe também revela que isso é absolutamente verdade. Seu pai a tocou também. Ele fez coisas erradas com ela, e de acordo com Pablo, um homem assim merece apenas morrer. No entanto, Marta ainda não atira. Enquanto isso, os dois atiradores já haviam chegado.
Mas então Lupe lhe sinalizou que tudo estava sob controle e os atiradores se afastam. Com isso, Marta e Esteban perceberam que sua filha também estava conivente com Pablo. Ela sabia de tudo desde o início. Agora, Lupe contou que sempre se sentia sufocada em sua casa. Seu pai Esteban sempre a tocava de maneira inadequada, sobre o qual Lupe contou à sua mãe várias vezes, mas ela nunca tomou nenhuma atitude. Então, com raiva, o próprio Pablo atira em Esteban e ele morre. Então, Pablo diz a Marta que ela também terá que pagar por seus erros e a envia para o mesmo manicômio onde sua mãe havia estado. Lá, Marta recebe todos os dias o mesmo choque elétrico que a mãe de Pablo, Patrícia, costumava sofrer. Enquanto isso, Lupe e Pablo, irmão e irmã, começam a viver juntos. A vingança deles estava agora completa. E com esse final chocante, essa história incrível termina aqui. Então, agora, se você assistir ao vídeo desde o início, saberá que o inspetor é Pablo. Havia várias dicas para isso. Foi ele quem mencionou o nome de Pablo no início. Foi ele quem contou sobre Josh, que ele foi quem engravidou Patrícia. Então, como foi o filme completo e o meu vídeo? Deixe sua opinião.